Hoje temos um exercício lá do Enem de 2013 sobre calorimetria. Ele é um pouco extenso, tem que fazer algumas contas e algumas adaptações do exercício, bem como a gente vai ter que interpretar uma tabela. Então vamos lá para resolver esse exercício. No Enem 2013 teve essa questão então de calorimetria, que diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. A sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Aí a gente tem as alternativas. Letra A, 25. Letra B, 27. Letra C, 45. Letra D, 50. E letra E, 70. Muito bem. Então, antes de ir fazer os cálculos, vamos fazer algumas análises, pessoal. Então, os dados que me interessam aqui. Eu tenho, então, a massa da água, que está aqui, ó, 2,5 gramas. Eu tenho aqui também a porcentagem de energia utilizada para aquecer a água, a temperatura inicial, e tenho também aqui o calor específico da água. Outro valor que está presente aqui nas informações é a massa da água, 350 gramas de água em um recipiente. Então essa é a massa que vai ser aquecida. Então vamos observar agora a tabela que a gente tem, onde está presente aí a quantidade da porção de 10 gramas, ou seja, 2 castanhas. Tem valor energético de 70 quilocalorias, carboidratos de 0,8 gramas, proteínas 3,5 gramas e gorduras totais 3,5 gramas. Então, esses são os valores que a gente tem para uma porção de castanhas. É importante frisar que nos anos aí em que o Enem é aplicado, as tabelas que estão presentes nos exercícios, elas sempre têm pelo menos uma informação útil para os cálculos, que nesse caso, como a gente vai ver aqui, é o valor energético, essas 70 quilocalorias aí, que vão ser úteis para estar determinando então qual que é a temperatura final da água no experimento. Então vamos ali para o quadro para fazer a resolução desse exercício. Muito bem, pessoal, então vamos começar por essa continha aqui, bem simplesinha, uma regrinha de 3. Por que eu tenho que fazer essa regrinha de 3, pessoal? Porque eu tenho 10 gramas com valor energético de 70 quilocalorias, mas a professora utilizou somente 2,5 gramas de castanha. Então eu tenho que saber o valor energético de 2,5 gramas. Como que eu faço então? Multiplicação cruzada ou regrinha de 3, vai ficar 10x igual a 70 vezes 2,5. Muito bem. O x vai ficar sozinho do lado de cá. O 10 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 70 vezes 2,5, 175. 175 dividido por 10, o valor do meu x é 17,5 quilocalorias. Muito bem. Transformando em calorias somente, eu faço daqui vezes 1000, para tirar o quilo aqui da frente. O quilo representa 1000 ou 10 na 3. Então vai ficar 17.500. Muito bem. Só que esses 17.500 calorias foi utilizado somente 50%.
Então eu tenho que saber quanto que é esse 50%. 50% vai ser 17.500 vezes 50 sobre 100. Corta um zero aqui com o zero de cima, esse zero aqui com este aqui. Fazendo 1.750 vezes 5, vai ficar 8.750 calorias. Muito bem. Essa aqui então foi a energia transferida para o aquecimento da água. Então já descobrimos a energia. Agora vou apagar aqui o quadro e aí vamos para a continuidade do exercício. Muito bem, trouxe aqui já os dados restantes para os meus cálculos. Quais são eles? Primeiro, a quantidade de calor que eu descobri nos cálculos anteriores, que é 8.750 calorias. A massa de água que eu tenho, que é 350 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. E a temperatura inicial da água, que estava a 20 graus Celsius. E ele pede para descobrir a temperatura final. Muito bem. Com essa informação aqui, eu consigo descobrir pelo que macete, né? QMC delta T. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Para ficar um pouco mais fácil da gente calcular, ao invés de calcular o T já direto nessa conta, vamos calcular o delta T, depois a gente faz a diferença com a temperatura inicial. Então vamos lá. Quantidade de calor que eu tenho é 8.750. A massa que eu tenho é 350. O calor específico da água é 1 e eu tenho o delta T. Muito bem. Tem um zero aqui, eu posso cortar com esse aqui, porque depois ele passa para lá. 35 vezes 1 vezes o delta T. O 35 está multiplicando o delta T, eu vou passar para o outro lado para isolar o delta T. 875 dividido por 35 é igual a delta T. O meu delta T, então, vai ser igual a 25 graus Celsius. Muito bem, cheguei no valor do meu delta T. Essa era a opção da alternativa A. Descobri o que eu queria, pessoal? Eu descobri a minha variação de temperatura. Mas não é o que o exercício está pedindo, né? O exercício pede a temperatura final. Como que eu calculo a temperatura final? Eu sei que o delta T é igual a T menos T0, ou TI, no caso. Temperatura final menos a inicial. O delta T eu tenho que é 25. É igual à temperatura final que eu quero descobrir, menos a inicial, que é 20. Vou passar aqui do ladinho. O 20 está subtraindo o T, então ele vai passar para o outro lado somando. O T vai ser igual, então, a 25 mais 20. Minha temperatura final, então, é 45 graus Celsius. Então, agora sim finalizei a minha questão, chegando ao valor final da temperatura em 45 graus Celsius, sendo a alternativa correta a letra C no meu exercício. Então, retomando aí, fazendo um resumo do que a gente fez nessa conta aqui. Primeiramente, a gente utilizou a regrinha de 3 lá para saber quanta energia tem 2,5 gramas, já que a tabela informa o valor energético de 10 gramas. Depois disso, a gente descobriu que foi utilizado só 50% dessa energia, que são os 8.750, e a partir disso a gente descobriu o calor. Com o calor específico da água, a massa e a quantidade de calor, a gente descobriu a variação de temperatura. Pela variação de temperatura, sabendo a temperatura inicial, a gente encontrou a temperatura final da água no experimento. Então, essa foi a resolução do exercício do Enem de 2013, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham ajudado vocês. E se gostaram, se ajudou vocês, deixe seu like e se inscreve no canal.